Nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas a não apenas anotar sinais vitais, mas principalmente a interpretá-los, como uma dona do plantão tem que fazer, né? Inclusive aqui a gente vai ensinar você não apenas aqueles 4 sinais vitais clássicos, mas também outros 3 elementos que super vão contribuir para a sua avaliação clínica completa. Ao invés de simplesmente anotar no prontuário do paciente, a saturação do paciente está 95%. Não, você vai entender que a saturação do paciente está 95% e por isso você aciona a equipe médica. Porque com a saturação de 95% e uma frequência respiratória de 28, por exemplo, um paciente usando musculatura acessória, esse paciente precisa ser reavaliado. É possível que esse paciente precise de um suporte ventilatório, precise de uma via aérea avançada, ou precise, sei lá, de um BiPAP, que seja, de um auxílio ventilatório, não apenas de suplementação de oxigênio. Vocês entendem o quão diferente é? Então fica comigo aqui até o final que você vai ver como a sua postura vai mudar. Os sinais vitais estão presentes em praticamente tudo que a enfermagem faz, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, uma das coisas mais importantes da nossa base do nosso cuidado é a gente realmente saber não apenas registrar esses elementos enquanto enfermeiros, mas principalmente saber interpretá-los. Afinal, eles dizem pra gente sobre o funcionamento do organismo. Eles antecipam, inclusive, alterações em relação à infecção, alterações metabólicas, alterações respiratórias, cardiocirculatórias. Os sinais vitais mostram em tempo real como que o organismo está reagindo a um tratamento, como que o organismo está se manifestando diante de alguma alteração. E aí é importantíssimo que a gente, na beira-leito, se utilizando das ferramentas propedêuticas, como assim? Inspeção, palpação, ausculta, a gente na beira-leito consegue ali acompanhar essas alterações. Enquanto enfermagem, a gente não apenas registra esses dados, mas o principal, a gente interpreta. A gente, através do nosso raciocínio crítico, a gente consegue entender o que se passa no organismo daquele paciente. Muitas vezes, os sinais vitais, eles compreendem o primeiro sinal de alerta de que algo está errado. Medir é importante, mas interpretar é indispensável. A gente vai começar com os 4 clássicos, tá? E depois vem a cerejinha do bolo. Então, vamos começar com a temperatura. Então, o que é a temperatura do nosso corpo, gente? Basicamente, a temperatura do nosso corpo é o quanto de calor que a gente produz e calor que a gente perde, tá? E aí, assim, a normotermia, que é a temperatura normal, é quando a temperatura do nosso corpo, ela tá ali entre 36 e 37 graus. Essa é a chamada normotermia, tá certo? A hipotermia é quando a temperatura do nosso corpo, ela tá abaixo de 36 graus, tá? Normalmente, quando o paciente está com 35, 35,5, a gente diz que o paciente está hipotérmico. Vale lembrar, gente, que a hipotermia, ela é um dos casos, uma das causas de parada cardiorrespiratória, uma das causas tratáveis, reversíveis de parada cardiorrespiratória. E aí vocês sabem que a gente aqui no Dona do Plantão tá sempre fazendo links com a prática clínica, né? Eu prometi a vocês lá no começo que aqui eu ia entregar prática, experiência, dia a dia cotidiano, porque é uma coisa que eu tenho muito, né? Então, há uns meses atrás eu fui chamada para uma ocorrência de uma criança que ela estava em casa com a avó e ela foi no fogão, aquela escaldadura clássica, e ela virou uma panela de água quente que escorreu no rosto, tórax e abdômen. Então ela fez uma queimadura importante, uma grande queimada, né? E ela foi levada pela avó, né, pela família, para a UPA. E quando chegaram na UPA, ela teve a infelicidade de ser atendida por uma equipe que não soube fazer a condução adequada dessa situação da queimadura, do grande queimado. E eles basicamente se concentraram em resfriar o corpo dessa criança. Resultado: a criança entrou em hipotermia. Eles jogaram compressas molhadas em cima das lesões e jogaram soro frio.
em cima do corpinho. E aí a gente tem que lembrar que a pele é a nossa principal barreira de termorregulação. Então ela começou a perder muito calor, entrou em hipotermia e uma vez em hipotermia, os efeitos são deletérios, de desnaturação das proteínas, de não funcionamento do metabolismo. Essa criança entrou em parada cardiorrespiratória e quando nós do SAMU chegamos, já eram 32 graus, já não havia muito o que ser feito, apesar da reanimação, das tentativas de aquecer, de reverter a hipotermia. Então, o que nós mais conhecemos enquanto temperatura, enquanto sinal vital, alteração deste sinal vital, é a hipertermia, mas vale salientar que a hipotermia é também uma situação crítica que deve estar no seu leque de interpretação clínica, ok? Então, a hipertermia, a febre, também mais conhecida, né? Ela acontece em situações em que a gente tem a temperatura acima do 37,5. A febre alarmante é situações em que a gente tem a temperatura acima de 39 em adultos e acima de 40 graus em crianças. Por que febre alarmante? Porque em temperaturas muito altas você tem um processo de desnaturação de proteínas, principalmente as enzimas, porque toleram muito mal variação de temperatura e de pH, porque a gente tem também, além da desnaturação de proteínas, a gente tem desidratação, a gente tem também aumento do metabolismo, principalmente a nível cerebral, e por isso aumenta o consumo de oxigênio, tudo que a gente não quer num paciente que está doente. É muito importante também a gente entender que em crianças, principalmente, que têm febre, existe um risco aumentado de quê? Convulsão, clássico, né? A convulsão febril. Aí você diz assim, não, mas convulsão febril em criança, só se for com febre muito alta, né? Negativo, aqui entregamos muita experiência e vivência. Alguns meses atrás eu estava numa outra ocorrência, uma criança de 1 aninho, a mãe estava com a criança, ela convulsionou, uma convulsão febril e a criança tinha 38,5 de temperatura. Nossa, Patrícia, mas ela convulsionou com 38,5 de temperatura? Diferente do que muitos pensam, o que faz uma convulsão febril acontecer não é a temperatura alta, e sim a velocidade com que a temperatura sobe no organismo em que o centro termorregulador é muito imaturo. Então, para que fique claro para todos vocês, o que causa uma convulsão febril não é a temperatura alta na criança. Claro que a temperatura alta, ela também apresenta efeitos deletérios, como os que nós acabamos de apresentar, mas sim a temperatura que sobe rápido. Ou seja, uma criança com um 38,5 de temperatura, se ela tinha um 35,5, um 36 e subiu muito rápido para 38,5, ela pode sim apresentar uma convulsão. E aí vamos abrir agora um parêntese sobre isso. É muito importante que a gente, enquanto enfermagem, principalmente tratando de crianças, a gente resfrie o corpo da criança antes de administrar um antitérmico, que normalmente é a dipirona. Por quê? Porque a dipirona, ela pode elevar a temperatura um pouquinho antes de iniciar o seu efeito de redução da temperatura. Então, é prudente, é aceitável, é indicado, na verdade, que a gente administre compressas frias, compressas úmidas em regiões como axila, região cervical, região femoral da criança, para baixar a temperatura. Por que essas regiões, Patrícia? Porque são regiões onde passam grandes vasos, tem muito fluxo de sangue, dessa forma a gente consegue roubar calor. Então a gente coloca compressas úmidas para roubar calor, diminuir a temperatura do corpo e aí sim administrar o antitérmico para evitar essa subida rápida de temperatura. Uma outra coisa muito importante que é feito de rotina, por exemplo, nos Estados Unidos, é oferecer a crianças picolé, a bebidas geladas ou um gelinho, se for um bebê, uma criança pequena, colocar um gelinho dentro de uma fralda e dar para a criança ficar ali sugando. Oferecer líquidos frios para resfriar internamente a criança. Mas o meu filho está com dor de garganta, ele não pode tomar frio. Ele pode sim. O que ele não pode é ficar com a temperatura alta.
Você, como enfermeira, pode resfriar, pode indicar esse resfriamento, pode fazer essa educação em saúde, oferecendo líquidos frios, gelo, um picolé caseiro feito de fruta, tá certo? Isso a gente sempre faz em casa, eu com meus filhos, com os meus sobrinhos, tá certo? Isso também é um elemento super importante. Então, em relação à temperatura, fechamos. Vamos para o próximo. Frequência cardíaca e pulso. Frequência cardíaca e pulso, meus queridos, eu amo tudo que diz respeito ao sistema cardiovascular, né, gente? Então, frequência cardíaca nada mais é do que o número de batimentos cardíacos em um intervalo de 1 minuto. E o pulso? O pulso nada mais é do que o movimento de contato do sangue com a parede dos vasos. E aí, como é que a gente avalia o pulso do paciente? Pontinhas digitais, meus amores, a artériazinha radial do paciente para avaliar pulsos periféricos, tá? A gente tem artérias espalhadas no nosso corpo todo. Então, a gente tem a artéria pediosa, a gente tem a artéria poplítea aqui atrás do joelho, a gente tem a artéria ulnar, tem enfim, a gente tem a artéria no corpo todo, mas aqui frequentemente nós usamos, e é que eu vou aqui bater com vocês, é a artéria radial, que a gente tem dos dois lados aqui, próximo ao nosso polegar, tá? Então, pontas digitais, aqui levemente, artéria radial, para avaliar o nosso pulso periférico, ou pontas digitais aqui na carótida, para a gente avaliar pulso central. Nós usamos basicamente 3 parâmetros para avaliar o pulso. Nós usamos a avaliação da frequência, nós usamos a avaliação da regularidade e da intensidade. Vamos falar sobre cada uma delas. Para a gente avaliar a frequência, nós precisamos fazer a diferenciação adulto e criança, principalmente recém-nascido, tá? Vocês vão entender por quê. Então, usando nossas pontas digitais, a artériazinha radial, tá? Que a gente só vai usar o pulsozinho central para os casos de PCR, tá? Para avaliar pulsos periféricos, a gente usa aqui a artériazinha radial. A gente vai aqui avaliar a frequência. Normalmente para adultos, ela precisa estar entre, a maioria dos livros fala de 60 a 100. Mas, recentemente, há poucos anos, a Associação Americana de Cardiologia fez uma nova atualização e hoje em dia entre 50 e 100 já é tido como sendo o parâmetro normal. Então ela baixou o parâmetro de normalidade, tá? Frequências acima de 100 são ditas como taquicardia e frequências abaixo de 50 são ditas como bradicardia. Algumas literaturas sugerem que a frequência abaixo de 60 é que é tida como bradicardia, tá? Então, pontas digitais, artéria radial, eu avalio aqui a minha frequência cardíaca. Além da frequência cardíaca aqui do adulto, eu devo avaliar também em bebês usando a artéria braquial, tá? De 0 a 1 ano, eu uso a artériazinha braquial em bebês, a frequência cardíaca. Pontas digitais, artériazinha braquial, e essa frequência cardíaca ela deve ser entre 120 e 160 em bebês. Em crianças de 80 a 140, 120, alguma coisa ali desse tipo. Eu preciso que vocês entendam que as crianças elas são bem mais taquicárdicas do que os adultos, tá? Mas você não precisa decorar esses números, gente. Vocês basicamente vão dar um Google se vocês precisarem relembrar esses números, tá bom? Além da avaliação da frequência cardíaca, o que mais que a gente avalia? A gente avalia regularidade na artéria radial do paciente, tá? Adulto. Você avalia a frequência pulso, você avalia também a regularidade, que consiste basicamente no ritmo com que este pulso está batendo. O que é o ritmo? A regularidade. É isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Isso é um pulso ritmo regular. O meu, o seu,
Espero que o de todo mundo que esteja aqui assistindo esse vídeo. Mas a gente tem, em muitos casos, principalmente pacientes idosos, a irregularidade do pulso. O que é a irregularidade do pulso? É um pulso arrítmico, um pulso que não tem ritmicidade regular. Quando você posiciona as suas pontas digitais aqui na artéria, você vai sentir isso aqui, ó. Tum, 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 tum. O pulso é irregular. Por que é tão importante a gente saber sobre a regularidade ou irregularidade de um pulso? Eu vou dizer para você agora. Uma das principais causas de morte súbita, de arritmia em idosos, é a fibrilação atrial. E a fibrilação atrial, uma das suas grandes características é a irregularidade do pulso. Então, se você, no seu pronto-socorro, na sua enfermaria, está com uma senhora idosa, 70 anos, que está com a sudorese fria, ou está com uma agoniazinha, uma batedeirazinha aqui no coração, você pegou suas pontinhas digitais, foi lá no pulso dela e percebeu que o ritmo é irregular, você não vai só registrar a frequência cardíaca, você vai dizer ao colega médico que você identificou que a frequência é de tanto e o ritmo é irregular, porque isso é um sinal importante e relevante de fibrilação atrial. Essa paciente precisa fazer um eletrocardiograma de 12 derivações. Eu identifico muito paciente na minha beira-leito, na minha avaliação inicial, na minha UTI móvel lá no SAMU. Vou lá atender minhas pacientes que fazem uma queda da própria altura, um mal súbito. Tô lá no meu ABCDE, A, a via aérea tá livre, B, a respiração tá ok. Quando eu tô aqui no C vendo aqui, ó, o meu pulsozinho, aí eu faço, querida MI, pulso tá irregular. Vamos rodar um eletro de 12 derivações? Lá está a fibrilação atrial maravilhosa. Essa paciente vai para onde? Essa paciente vai fazer cardioversão elétrica sincronizada. Vai ser removida porque ela tem uma arritmia e ela precisa ser tratada, porque ela pode morrer dessa arritmia. Perfeito. E isso eu fiz usando simplesmente as minhas pontas digitais, os meus métodos propedêuticos. Mas além de frequência e ritmo, regularidade, eu ainda posso observar a intensidade desse pulso. O que é a intensidade do pulso? Se ele está forte, cheio, se é um pulso realmente ali de qualidade ou se é um pulso filiforme. Esse pulso cheio vai dizer para mim que a performance cardiovascular desse paciente está boa. Ele está conseguindo ali manter bem a perfusão dos seus órgãos, provavelmente ele tem uma boa pressão arterial, o pulso é cheio, é regular. Chega a dar gosto. Do contrário, um paciente com uma condição de sepsis, um paciente com uma condição de hipotensão, um paciente que está mal distribuído, um paciente que perdeu o volume de sangue, tem um pulso fino, tem um pulso fraco, um pulso filiforme. Vocês entendem quantos elementos clínicos eu consigo entender, eu consigo compreender através da avaliação do meu pulso? Percebem o meu amorzinho por essa avaliação bem feita? Percebem que não é simplesmente anotar ali a frequência cardíaca? Então, vocês levem isso para o coração. Vamos para o próximo sinal vital? Frequência respiratória. A frequência respiratória, infelizmente, meus amores, é um dos sinais vitais mais negligenciados na prática clínica. Lamentável. Sabe por que é lamentável, gente? Porque a frequência respiratória, ela nos dá parâmetros em relação ao funcionamento do sistema metabólico, sistema neurológico, afinal o centro respiratório fica aqui, ó, né? Nosso sistema neurológico e sistema respiratório, obviamente. Então, assim, é tão importante que a gente saiba avaliar. Além do que, ele é um dos sinais clínicos que mais precocemente se altera, gente. Então, anota. Eupneia, a frequência respiratória normal, entre 12 e 20 movimentos respiratórios por minuto. É isso que a gente espera para qualquer pessoinha. Eu, você que estamos aqui sentada só, tomando nota, tá certo? Um bebezinho recém-nascido, ele respira rápido, tá? Porque a taxa de metabolismo é lá no olho do cajueiro, como diz aqui em nós.
tá? De 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto, tá certo? Criança também é rápido, de 20 a 30. Precisa decorar? Não, mulher, dá um Google. A IA do Google vai dizer tudo para você. Tá tudo certo. O que você precisa é compreender. É entender que não é simplesmente anotar lá, o paciente está com 26 de frequência respiratória. Não é simplesmente anotar, não. Tá com 26 de frequência respiratória? Tá. Como é que tá o padrão respiratório desse paciente? Padrão respiratório? Porque ele tem uma taquipneia. E taquipneia é sinal de que o organismo dele tá trabalhando forte, tá trabalhando mais do que o normal para acessar oxigênio. Então, provavelmente, ou ele tem uma infecção, ou o pulmão dele não tá funcionando direito, ou então ele tem alguma coisa metabólica e por algum motivo o organismo dele tá ali, ventilando mais rápido para se livrar do excesso de gás carbônico, e ele faz isso através do sistema respiratório, não é verdade? Ou ele está numa situação de ansiedade, também pode ser, né? Algum problema de ordem emocional, e aí aumenta a frequência respiratória. Ou ele pode estar com algum problema de ordem respiratória. Vocês estão entendendo a quantidade de coisa que pode estar desarranjada no organismo dele, e você tentando compreender através da frequência respiratória? Ainda mais, a frequência respiratória está alterada isoladamente, aí aponta mais para um problema emocional, ou ela está isolada em conjunto com a alteração do padrão respiratório? Patrícia, eu nunca ouvi falar em padrão respiratório, não. Pois anota aí. Padrão respiratório é o amor da vida da frequência respiratória. Eles só andam assim, together, juntinhos, um agarrado no outro. Então, quando a frequência respiratória altera, o padrão respiratório normalmente altera junto. Porque o padrão respiratório é o organismo dizendo assim: faz força porque eu tô precisando respirar. Aí ele lança a mão de toda essa musculatura intercostal, subdiafragmática, subescapular. Ele lança a mão de toda essa musculatura que a gente nem percebe que está usando e começa a fazer força para conseguir abrir a caixa torácica e colocar oxigênio para dentro e colocar gás carbônico para fora. Junto com isso, você vai avaliar o elemento oximetria, que a gente vai falar mais embaixo. Essa é a real avaliação do sistema respiratório. Não é simplesmente a avaliação da frequência respiratória. E a gente vai falar melhor sobre isso no fechamento do vídeo. Mas lembrem-se sempre, vocês vão avaliar frequência respiratória se o paciente tem taquipneia junto com o padrão respiratório. E é importantíssimo você levar em consideração que essa avaliação ela precisa ser conjunta. Tá? Oximetria, ela vem como um elemento adicional. Avaliar oximetria isolado vai pegar ruim. E a gente vai falar melhor sobre isso já já. E a bradipneia? E o paciente que está com a frequência abaixo de 12? Atenção, liga o alerta vermelho. Pacientes que têm frequência abaixo de 12, investiga. Investiga que ou ele está sob efeito de algum sedativo, de algum medicamento que deprimiu o centro respiratório, ou esse paciente está entrando em falência respiratória. Então, esse paciente estava em esforço respiratório. Sabe aquele paciente em que o colega vai colocar máscara? Uma máscara, um fluxo de oxigênio, e deixa o paciente lá. Frequência de 36 e o paciente na máscara. 1 hora vai fadigar e esse paciente vai entrar em bradipneia. O que é isso? Falência respiratória. Até o momento que ele entra em apneia. É uma emergência. O paciente vai entrar em PCR. Respirações rápidas, superficiais, usando musculatura acessória, levam a muito gasto de energia. E é importante que você faça essa avaliação completa. Isso é avaliar sinal vital. Só para fechar aqui o aspecto elemento respiratório, tá? Frequência respiratória. Um erro muito comum, e eu fico injuriada quando lá na regulação
eu recebo. Não, o paciente está saturando 95%. Minha gente, pelo amor de Deus. Ninguém trata oxímetro. Você já instalou um acesso no oxímetro? Você já instalou um cateter nasal no oxímetro? Porque eu nunca. Ninguém trata oxímetro. Ninguém trata exame. A gente trata o paciente. Então, tu me olha pro paciente. Tu olha a frequência respiratória dele, tu olha o padrão respiratório dele, tu olha se ele tá fazendo força para respirar. Adicionalmente, você olha pro oxímetro. Adicionalmente, ninguém trata oxímetro, ninguém trata exame de laboratório, ninguém trata raio-x. A gente trata o paciente. Pressão arterial. A pressão arterial acho que é assim, cara da enfermagem, né? Mas sem sombra de dúvidas, é também um dos sinais vitais que a gente mais erra. Sabe por quê? Porque a gente olha para a pressão. E a gente não tem que olhar para a pressão arterial. A gente tem que olhar para o contexto em que essa pressão arterial está colocada. Vou explicar a você por quê. Pressão arterial, ela basicamente representa a força do sangue nas artérias durante a contração, a sístole cardíaca e durante a diástole, o relaxamento do coração, né? Ela reflete a eficiência do coração como bomba, perfeito, e o grau de distensibilidade dessas artérias. É um marcador direto da perfusão, ou seja, do quanto que a gente consegue oxigenar os tecidos. Por isso que é tão importante a gente manter uma pressão arterial adequada. Por isso que é tão importante os colegas médicos estão sempre perguntando quanto é que está a pressão, quanto é que está a pressão arterial média, quanto é que está a PA sistólica, porque é um marcador que aponta para a perfusão dos órgãos. Parâmetros, então parâmetros de normalidade para PA sistólica entre 90 e 119, tá? PA diastólica, parâmetros normais entre 60 e 79, tá? Muito importante a gente, quanto enfermagem, ficar de olho no que é hipotensão, gente. Pelo amor de Deus, hipotensão é muito deletério para paciente. É muito horrível para paciente, tá? Paciente com problema neurológico é horrível, hipotensão é horrível. Paciente com problema renal, paciente com problema... Enfim, hipotensão é horrível porque significa que não está havendo perfusão dos órgãos. Então, o que é hipotensão? PA sistólica abaixo de 90 é hipotensão. Ou PA diastólica abaixo de 60, tá? Isso a gente não pode permitir na beira-leito, hipotensão de jeito nenhum. Pressão boa é aquela que mantém a perfusão dos órgãos do paciente. Isso é pressão boa, perfeito? Agora vamos entender por que é que a pressãozinha lá, pum, não é exatamente o aspecto mais importante, e sim o contexto. Bora entender. Anota aí. A pressão de perfusão cerebral, PPC, é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Ou seja, quando um paciente tem um AVC, a pressão intracraniana aumenta. Por quê? Porque tem um trauma, tem um troço, um AVC dentro do cérebro do paciente, né? E aí o que acontece? Se a pressão intracraniana aumentou, a pressão de perfusão cerebral, ela fica muito dependente da pressão arterial média. Como é que cargas d'água você vai baixar a pressão arterial? Não pode. Aí você diz assim, mas eu vi no monitor que a pressão tá 10/6 e 10/6 é uma pressão boa. Para dona Severina, que teve um AVC e a pressão de perfusão cerebral está dependente da pressão arterial média, é deletério, menina. É uma coisa horrível. A gente precisa manter PA sistólica alta. Quer ver outra situação? Um paciente que tem uma PA sistólica de 130, tá internado. E, do nada, essa PA, pum, cai para 100. Uma queda de 30 milímetros de mercúrio vai ser sentida pelos seus órgãos. Então, 10/6 passa a também não ser uma pressão boa para esse paciente. Vocês entendem? A gente tem que avaliar contexto, não apenas o número. Por isso, é importante que a gente conheça os parâmetros de normalidade. Mas, enquanto enfermeiros, é mais importante que a gente
Raciocine criticamente e eficazmente. É por isso que vocês estão aqui comigo. E é por isso que vocês ficam aqui com o dono do plantão, não é verdade? Importante também, gente, a gente levar em consideração que em caso de instabilidade, a gente precisa monitorizar esse paciente sem perder o olhar clínico. Então, a gente tem que ficar ali na beira-leito, tem que realmente avaliar sinais de instabilidade hemodinâmica. Vamos lá, rebaixamento do nível de consciência, desconforto respiratório, desconforto torácico, queda da pressão arterial, sinais de choque. Todos esses são sinais de instabilidade hemodinâmica, alterações da coloração da pele também, tá, gente? É sinal de instabilidade hemodinâmica. E o mais importante, a pressão boa é a pressão que perfunde os órgãos do paciente. Por isso, o contexto é tão relevante. Vamos agora para a parte final do nosso vídeo. Nós falamos dos 4 sinais vitais essenciais, os mais conhecidos. Agora vamos para a cerejinha do bolo, os outros 3 sinais que eu julgo como sendo vitais, essenciais e que endossam a sua avaliação clínica e tornam realmente ali a sua beira-leito completa, né? A sua avaliação completa e fazem da sua prática realmente ali um diferencial em como que você está avaliando o seu paciente. Então, além da pressão arterial, da frequência respiratória, da temperatura, da frequência cardíaca, é importante você, enquanto enfermeiro, trazer para a sua avaliação a saturação de oxigênio. E aí, gente, lembrar, saturação de oxigênio, gente, não pode ser vista de maneira isolada. A saturação mostra o quanto de oxigênio que chega na célula do paciente, mas é a frequência respiratória, é o padrão respiratório que mostra o quanto que o organismo aguenta. Então, fazer uma avaliação respiratória olhando para um saturímetro, meu amor, você está dando um tiro no seu pé. Você está pegando o seu conselho profissional, engavetando ele, rasgando, picotando ele. Coisa horrorosa, horrorosa. Então, pra vocês nunca mais esquecerem, você vai usar a oximetria de pulso como sendo apenas um exame complementar, que complementa as suas impressões. Parâmetros normais, acima de 94%. Esse é o parâmetro normal da saturação, tá certo? Mas você vai avaliar junto com frequência respiratória, com coloração da pele, com o uso de musculatura acessória, com o padrão ventilatório desse paciente. Vamos pro próximo, glicemia capilar. A glicemia capilar, ela mede a concentração de glicose no sangue. A glicose, ela é o principal alimento das células neurológicas. Então, assim, gente, bem de coração. O paciente é idoso, o paciente é diabético, a gente precisa ver a glicemia desse paciente, principalmente se esse paciente teve um rebaixamento do nível de consciência. Sabe por quê? Porque às vezes, na hora de tomar o remédio da diabetes, o abençoado tomou 2 comprimidos achando que tinha tomado 1, tomou 2. E não tomou o café da manhã depois. Então verifica a glicemia do vozinho. Por quê? Situações em que eu tenho glicemia abaixo de 70, eu tenho hipoglicemia e eu preciso tratar. Eu tenho comprometimento do nível de consciência, eu tenho sudorese fria, eu tenho taquicardia, tá? E a gente precisa tratar. Hipoglicemia é algo grave que precisa ser prontamente reconhecido e tratado. Da mesma forma a hiperglicemia, tá? Então, glicemias acima de 200 sem jejum deve ser prontamente identificado e tratado. Por último, mas não menos importante, o último elemento dessa avaliação completa, a dor. Algumas literaturas até trazem a dor como sendo o 5º sinal vital. A gente trouxe também aqui, dentro da nossa listinha, dentro dos nossos 7 elementos que compõem a avaliação vital desse paciente, a dor. A gente no SAMU trata os nossos pacientes que têm dor aguda e eu, particularmente como enfermeira, uso escalas de avaliação porque eu preciso metrificar o quanto de dor que esse paciente tem. Ai, mas é subjetivo. É, mas a gente pode metrificar ali na beira-leito. Seu fulano de 0 a 10. 10 é a maior dor que o senhor já sentiu na vida. O quanto que o senhor está com dor. Gente, dor altera a frequência cardíaca, altera a frequência respiratória, altera a pressão arterial. Eu preciso tratar dor. Eu preciso, na verdade, antes disso, identificar que existe uma dor aguda grave, identificando
eu preciso metrificar e eu preciso tratar essa dor. Porque depois que eu trato e eu sei que a dor era uma dor 9, e daqui a meia hora eu pergunto quanto que tá a dor e ele diz que é 6, ele diz que é 4, eu tenho parâmetros, entende? E eu vejo queda da pressão arterial, queda da frequência respiratória, queda da frequência cardíaca, entendem? Assim, eu faço ciência com a minha enfermagem, com os meus sinais vitais. Eu não simplesmente fico tateando ali, sem entender exatamente o que é que eu faço com aquelas informações. A escala numérica da dor, ela deve ser usada para pacientes conscientes e preferencialmente orientados, tá, gente? Para pacientes não orientados ou crianças, a gente pode usar a escala de avaliação de face, inclusive para pacientes inconscientes também. Então, você vai avaliar a face do paciente. Ai, mas como que usa essa escala? Mulher, vá no Google, mulher. Se for no Google, botar escala de faces da dor, você vai encontrar lá a resposta todinha. E nunca mais você vai ficar, eu acho que o paciente está com dor. Não, você vai dizer, doutor, o paciente numa escala de dor de 0 a 10 está com 9 de dor. Ele está com dor aguda grave, ele precisa ser tratado. O paciente está com faces de dor, o paciente está com taquicardia, está com frequência respiratória alterada, o paciente tem que tratar dor. É assim que a gente usa a nossa beira-leito a favor da necessidade do paciente. É assim que a gente luta pelos direitos desse paciente ser bem assistido, desse paciente ter realmente ali sua dignidade respeitada. E é isso que faz a gente, no final do plantão, se sentir bem com o nosso trabalho. Bom, gente, todos os sinais vitais, temperatura, pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca, glicemia capilar, oximetria, dor, tudo isso é numérico. Mas quando a gente interpreta, eles ganham valor, eles mudam o desfecho, eles alteram vida. E é o nosso papel enquanto enfermagem, ali na beira-leito, traduzir esses números e conseguir alterar desfecho, conseguir realmente transformar o nosso trabalho, o nosso cuidado em vidas que se transformam, em cuidados sendo realizados, em realização profissional, em decisões seguras, decisões humanas. E é isso que faz o nosso trabalho ter valor. E no final do dia, você ir para casa realizada, feliz, contente com o que você está entregando. Por fim, interpretar sinais vitais é também interpretar vidas. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra gente, isso super nos ajuda. Se inscreva no nosso canal e encaminhe esse vídeo aqui lá no grupo do trabalho, encaminha para 2 colegas enfermeiras. Isso é tão importante pra gente, gente. Toda semana a gente libera 2 vídeos diferentes para ajudar outras colegas enfermeiras a desenvolverem autonomia, segurança, serem donas do seu plantão, da sua atuação profissional, valorizarem a sua prática profissional de enfermagem.